É uma noite especial de adoração ao nosso Deus nessa noite. Depois de nós termos meditado algumas semanas nos Salmos de Asaf, se você está nos visitando hoje à noite, nós estamos este ano aqui meditando no livro dos Salmos. É a terceira vez que a gente está nesta série, devido ao fato de que são muitos salmos, e a gente vai durante todo esse ano estar sendo abençoado, tendo nosso coração abençoado pelo Senhor nestes cânticos dos salmos. E hoje é o Salmo 84, e ele é um salmo dos filhos de Coré. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me a oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios valem mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem, literalmente, bem-aventurado aquele que confia em ti. Amém? Se fôssemos escolher os mais dentre os 150 salmos saltério, o Salmo 84 estaria na lista, com certeza, juntamente com, nas palavras de Spurgeon, o 23, o mais popular, o 103, o mais jubiloso, 119, o mais profundamente experimental, 51, o mais contrito, lastimoso, sendo então o Salmo 84 o mais doce dos salmos. Na minha infância, início da minha adolescência, eu aprendi um versículo, eu aprendi um verso que tornou-se o meu predileto. A palavra de Deus tem sido minha sustentação por todos estes anos, e há vários especiais, não somente salmos, mas versículos, versos especiais. O irmão compartilhou sobre épocas da sua vida. Todos nós que somos crentes já há algum tempo, nós temos épocas específicas em que palavras específicas, porções específicas, às vezes versos específicos, eles marcam a nossa vida, incluindo, no meu caso, o versículo do meu chamado Atos 20, 24. Mas nada se compara àquele verso. O que você pediria a Deus se você tivesse apenas uma oportunidade só? Vocês lembram de Salomão? Salomão teve uma oportunidade. O Senhor apareceu para ele, nós vamos ver daqui a pouquinho a passagem em questão. O Senhor apareceu para ele numa noite em visão e disse: você me pede o que você quer. E Salomão pediu para o Senhor sabedoria. Nós temos meditado aqui e aprendido de que Salomão não fez a melhor escolha. Ele descobriu mais tarde, na sua própria jornada de vida, que mesmo tendo sido o homem mais sábio do mundo, isso não foi suficiente para mantê-lo perto do Senhor.
pois ele desviou-se do Senhor e cometeu todos os pecados que o rei não podia cometer. Então ele descobriu, palavras suas dos provérbios, na abertura dos provérbios, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então naquela noite ele deveria ter pedido o temor do Senhor. Mas agrava-se isto pelo fato de que ele deveria conhecer a história do seu pai, que fez um pedido para o Senhor de apenas uma coisa. E esse é o meu versículo predileto. Uma coisa só pedi ao Senhor, e a buscarei: que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza, a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. Amém. Esse era o desejo de Davi, que nunca viu o templo. Ele nunca viu o templo, porque o Senhor não permitiu que ele construísse. Mas certamente ele tinha na sua mente e no coração aquilo que seria mais tarde o templo, porque ele passou todas as informações para o seu filho. É isso que está lá no livro de Samuel. Ele passou tudo, planta, tudo aquilo que estava no seu coração, e era o grande desejo dele de construir um lugar para a habitação do Senhor no meio do povo, porque o Senhor vivia em tendas. Mas foi Salomão que escreveu. Davi era um homem segundo o coração de Deus. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14, nós encontramos esse versículo numa outra tradução, é bem específico. Na nossa tradução ele vai aparecer diferente. 1 Samuel 13, 14, falando com Samuel, falando com Saul, ele disse: então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para servir. Então o verso: já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, literalmente um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo. No capítulo 16, no verso 1, quando o Senhor conduz Samuel para ir ungir Saul, ungir Davi, ele disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem enviar-te a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Me provi de um rei. Versículo 12, ele diz: então mandou chamá-lo, fez entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Depois de ter dado uma durinha lá no Samuel, que ficou todo empolgado quando o primeiro filho dele veio, versículo 7, o Senhor disse: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o quê? Com o coração. E Paulo faz citação àquele texto do capítulo 13, versículo 14, lá em Atos 13, 22. Sabe o que caracterizava este homem? Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele expressa isso no Salmo 51. Porque ele tinha contrição. Um homem que passou por problemas profundos, cometeu pecados profundos. Mas o que o caracterizava como um homem segundo o coração de Deus? Contrição. Para podermos entender o Salmo e sermos abençoados essa noite, é necessário que antes de a gente mergulhar no Salmo, que a gente dê uma corridinha de novo lá no Velho Testamento, para o livro de Êxodo, no capítulo 25, que vocês, a exposição desse texto, o ano retrasado, né? Êxodo 25, quando o Senhor manda construir o tabernáculo. Então ele diz assim, no versículo 8: e me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles,
segundo tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. Então o Senhor tinha pedido para Moisés para fazer um tabernáculo. Então essa é a história. Moisés faz um tabernáculo para o Senhor habitar ali. E desde aquele momento, então, ao longo da jornada no deserto e toda a jornada de Israel, já na terra prometida, na época dos juízes, na época dos reis, com Saul, quando chega com Davi era incomodado por viver no conforto e o Senhor numa tenda. Então é quando ele decide construir um templo para o Senhor, um lugar definitivo, num lugar que o Senhor havia escolhido. E o Senhor disse: mas não vai ser você, porque você foi um homem de guerra, na sua mão há sangue, e o seu filho vai construir, porque Deus daria um reino de paz para Salomão. Então ele vai construir. Ele constrói o templo. E eu queria que você fosse comigo rapidamente para 2 Crônicas, capítulo 7. Quando o templo fica pronto, 2 Crônicas, capítulo 7, no verso de 1 a 3, tendo Salomão acabado de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram ao Senhor. Por quê? Porque Ele é bom. Porque é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, o que era o templo? O que era esse tabernáculo? O que era esse lugar que o salmista vai falar que o seu coração, o seu ser anelava? Esse era o lugar, era o templo, o lugar em que o Senhor habitava. A glória do Senhor estava nesse lugar. É tão significativo para Israel que uma das passagens mais tristes do Velho Testamento, um dia, se o Senhor permitir, nas nossas séries, aqui nós vamos meditar e estudar no livro de Ezequiel. Esse é um profeta muito profundo no livro de Ezequiel. Corre comigo lá para Ezequiel, capítulo 9. Então, no livro de Ezequiel, nós encontramos uma sequência, e eu vou ler apenas alguns versos para você sentir um pouco do que o povo de Israel sentiu, para então a gente ir lá para o Salmo 84. Então Ezequiel, quando ele recebeu a ordem de Deus para poder fazer a sua profecia, o Senhor deu para ele algumas visões, e uma das visões que ele teve foi a visão, provavelmente, eu diria para você, conhecendo um pouco da história, conhecendo um pouco da Escritura, que foi sem dúvida a visão mais triste que um homem sintonizado com Deus poderia presenciar aqui nessa terra. O que era tão triste assim? Capítulo 9, versículo 3. A glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, indo até a entrada da casa. Então, se você lembra de Êxodo, quando Moisés, Aholiabe e Bezaleel fizeram aqueles utensílios, a arca foi construída de madeira de acácia, revestida de ouro, e havia uma tampa sobre ela, e aquela tampa chamava-se propiciatório, e ali onde era aspergido o sangue, e era colocado no Santo do Santo, era a única mobília que tinha naquele compartimento, e então a glória do Senhor veio e habitou naquele lugar ali, e assim ela permaneceu. Quando a glória levantava, o povo marchava, quando a glória parava, eles paravam, montavam todo o acampamento, começando pela arca, pelo tabernáculo, e aí quando a arca era colocada ali, a glória do Senhor descia e repousava naquele lugar. Quando foi feito o templo, nós vemos lá em Crônicas, que a glória do Senhor veio, encheu a casa, e ali ela permaneceu durante aqueles anos todos, do ano, mais ou menos do ano 930 antes de Cristo, até mais ou menos 600 antes de Cristo, quando acontece esse detalhe aqui. A glória do Senhor sai de cima do tabernáculo, de cima da arca, e vai para a porta do templo.
Depois ela volta para dentro de novo, versículo 10. Também quanto a mim, os meus olhos não pouparão, nem compadecerei, porém sobre a cabeça deles farei recair as suas obras. Capítulo 10, verso 18. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. Os querubins levantaram as suas asas e se levantaram da terra à minha vista. Agora ele vai de novo para dentro do Santo do Santo. Só que os querubins, ele vê eles saindo dali, os dois extremos da arca, e eles saem e eles vão para fora daquele lugar. Esse capítulo 11, versículo 23. A glória do Senhor subiu do meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Depois de ir até a porta, ela volta lá, depois ela vai para fora do tabernáculo, e depois ela vai para o Monte das Oliveiras, e dali a glória do Senhor sobe. O Senhor abandona o seu povo por causa do seu pecado. Então esse é o que significava o templo para o povo de Israel. E convém ressaltar para os irmãos, né, que muitos têm usado essa terminologia para um lugar como esse, por exemplo. Foi difícil, lembra, João, quando anos atrás, né? Eu lembro muito do João, quando falava sobre essas coisas aqui atrás, tirar esse vício que os crentes têm de se referir a este lugar, um lugar como este, como o templo. Isso era difícil, porque estava impregnado dentro daquela geração de que vamos para o templo, esse é o templo, e eles compravam um lugar quando fundavam uma igreja e já ia construir um templo, e construir um templo, e é templo, e por ser um templo era sagrado, e aí então não se podia fazer nada naquele lugar com essa ideia de que era sagrado. Eu me lembro em 89, quando tive a primeira oportunidade de ir ao exterior, aos Estados Unidos, e eu cheguei lá e eu vi toda uma situação muito diferente do que a gente vivia aqui, mesmo no ambiente dos missionários, que eram os missionários que tinham fundado as nossas igrejas. E eu cheguei lá nas igrejas e eu vi em cada canto da igreja uma máquina de Coca-Cola, e eu vi em todo lugar, o pessoal chegava lá com cafeteiras lá, e aí então eu cheguei sempre numa classe escola dominical, e de repente o pessoal vinha cumprimentar bom dia e entrava com um copo de café, e aí ele assistia a sua aula tomando café. E eu olhei aquele negócio e falei, será que eu estou no lugar que eu acho que eu estou? Porque eu fui treinado a vida inteira para pensar que esse lugar que a gente vive, esse ambiente da igreja é sagrado e santo porque é o templo do Senhor. Embora eu soubesse que não era o templo do Velho Testamento. E eu falei, poxa, está aí uma coisa, né? Então a gente veio para cá e a gente implantou o nosso culto 2 horas com o intervalo do café. E eu todo animado, né? E aí nós fizemos aqui, arrumamos cafeteiro, o pessoal trazia o café de casa e tal. Todas as classes tomavam café. Mas eu dava aula no templo. Como eu fiz hoje de manhã aqui no salão, na verdade, mas era o templo. E então, detalhe, a gente não podia tomar café lá dentro. Todas as classes tomavam café dentro da classe. Então nós tínhamos uma mesinha lá fora. Quem lembra da Maranata? Tínhamos uma mesinha lá fora, quase na rua, né, onde ficava a garrafa térmica e ficava lá as bolachinhas. E a gente ia lá para fora e tomava o nosso cafezinho lá fora. E quando acabava o cafezinho, voltava para dentro. E eu falava, por que tem que ser assim? É porque é o tempo. Esse é o tempo. Então o Salmo 84, ele não está falando e nem pode ser aplicado a este ambiente aqui como o templo do Velho Testamento. Ele é muito mais profundo do que isto, porque o templo do Velho Testamento era, na verdade, a habitação do Senhor no meio da nação. Era a presença visível do Senhor na sua glória, aquela fumaça que saía para fora do templo, e mesmo do tabernáculo, quando era tabernáculo, a glória do Senhor enchia aquele lugar. Então toda a nação, quando olhava para aquele lugar, quando se dirigia para aquele lugar, havia no seu coração algo especial, porque o Senhor habitava no meio do seu povo. Além de habitar dentro dos corações,
como ele habitava. E nós temos visto isso já aqui muitas vezes. Algo muito importante, porque quando o Salmo abre, esse título, ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares, Salmo de Corá, ele é um texto original, está no Salmo original. E o texto do Salmo tem tudo a ver com estes homens que compuseram a música, compuseram a poesia e cantaram. E eu queria que você fosse rapidinho comigo para 1 Crônicas, capítulo 26. 1 Crônicas 26. Então, se você está lá no 26, eu estou de olho no meu relógio aqui. Olha só que interessante. A partir do 24, nós temos algo especial, que foi a organização da adoração no templo. Então o templo foi construído e antes do templo ser construído, mesmo no tabernáculo, Davi se encarregou de fazer todo um preparo para quando o seu filho construísse o templo, ele pudesse desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tinha planejado e que estava no coração de Davi. No capítulo 24, nós temos os turnos dos sacerdotes. Então, você lembra de Zacarias, que era do turno de Abias? Você lembra lá? Então começou aqui, no capítulo 24 do 1 Crônicas, eles dividiram os sacerdotes em 24 turnos. E então, na sequência, no capítulo 25, nós vimos as funções dos cantores. Havia os levitas que eram cantores, e eles foram organizados em grupos com canto, contracanto, de maneira que ficaria lindo todo aquele processual, quando em certos dias de festa do povo, que o Senhor tinha ordenado, eles faziam uma adoração ao Senhor. E então chegamos no capítulo 26, o que está no topo do capítulo 26, dos seus aí, da sua Bíblia. Os porteiros. Os porteiros. A Sipa, lá do povo de Israel. Eu lembrei da Sipa quando eu estava pensando nessas coisas aqui. Capítulo 24, os sacerdotes, 25, os cantores. Veja o 26:1. Quanto aos turnos dos porteiros, dos coraitas, ou coreitas. Coré dos filhos de Asaf, assim ele dá uma lista, e ele vai descendo aí, versículo 12. A estes turnos dos porteiros, isto é, a seus chefes, foi entregue a guarda para servirem como seus irmãos, na casa do Senhor. Versículo 19. São estes os turnos dos porteiros, dos filhos dos coreitas e dos filhos de Merari. Você entende aqui? Eu vou avançar para você entender, versículo 10. Pois um dia os teus atos valem mais que 1000. Olha só, prefiro estar à porta da casa do meu Deus. Você está entendendo? Eles não estavam lá dentro, eles não estavam lá fazendo a parte do louvor, eles não estavam em proeminência, mas sabe o que estão dizendo? Eu prefiro estar lá na porta da tenda do Senhor, da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Aqui tem um jogo de palavras, que é estar à porta, que é o lugar exterior, da casa do Senhor, do que estar lá dentro, participando do que acontece lá dentro, onde há status, onde há festa, onde há só que da perversidade. Entendeu? Esse é o nosso desafio, gente. O Salmo 84 é uma resposta à pergunta confrontadora: onde você quer estar? Os irmãos cantaram hoje à noite. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Verdade, naquele filme do Titanic tem aquela cena no finalzinho que ele está tocando lá, um violininho lá, né? E o barco afundando, todo mundo saiu, e mas você falou, não, eu vou ficar aqui, tocando lá. O povo cantava, e era para aqueles, vários daqueles que pertenciam ao Senhor, de encontrar-se com o Senhor. Porém, antes de que a gente vai encontrar com o Senhor, ainda deve ser um desejo do nosso coração: mais perto quero estar de ti. Mais perto, hoje, mais perto.
Talvez você entrou por aquela porta lá hoje e você está longe do Senhor. Eu não estou perguntando se você é membro da igreja, se você é frequentador da igreja. A questão é, você está perto do Senhor? Aonde você quer estar? Esses irmãos são usados por Deus como instrumento para nos desafiar de uma maneira significativa do que deve estar no coração do Filho de Deus, o anseio do coração do Filho de Deus. Por isso eu disse para vocês, lá na minha meninice, antes, entrando na minha adolescência, quando eu conheci aquele versículo, uma coisa eu pedi ao Senhor, e a buscarei. Eu nem tinha ainda a consciência do meu chamado, que veio a acontecer provavelmente uns 5 anos depois, ainda. Mas já era o desejo do Senhor no meu coração. Embora este lugar, eu disse para vocês, não é o templo, mas o fato de Deus ter me chamado para poder me dedicar a estar todo o tempo envolvido com as coisas dele, essa é algo, pessoal, inigualável. Esse é um privilégio. Esse é um privilégio. E é mesmo a questão de estar aqui neste lugar, que hoje tem sido o lugar que a gente dedicou ao Senhor para a nossa adoração a Ele. Ele não está especialmente aqui, Ele está especialmente aqui agora. Por quê? Porque estamos reunidos aqui como igreja. Então, porque estamos reunidos como igreja diferente, Ele está aqui diferente. Entendeu? Mas daqui a pouco vamos para casa. E quando vamos para casa, esse aqui é um lugar, é um salão. Mas ele representa um lugar para nós. Ele representa um lugar para mim, de poder estar aqui todo o tempo. O salmo está naturalmente dividido, e há muitas formas de dividir os salmos, esse aqui é um deles, a não ser aqueles que são acrósticos, que já vem dividido pela própria formação dele, pelo alfabeto hebraico. Mas esse aqui, ele pode ser dividido de várias formas. Eu tenho visto de uma forma natural, e eu vou dividir com vocês, nesse tempo que a gente tem aqui. Então, primeiro, o anseio do salmista, versículo 2. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, a minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. Quando eu meditava no salmo, e quando eu li isso aqui, eu fiquei pensando, eu vou pregar esse domingo sem anotação. Eu vou pregar esse domingo aqui, e eu não sei se eu conseguiria externar para vocês o que este salmo aqui significa realmente, e o que é o meu coração para essas palavras aqui. O meu conforto, irmãos, é que o Espírito Santo que habita em mim, habita em você. Se você pertence ao Senhor, Ele habita em você, e Ele pode traduzir isso no seu coração como lhe aprover hoje à noite. Amém. Mas eu gostaria, se eu pudesse, pedir isso para o Senhor, para que vocês conseguissem enxergar aqui o que eu enxergo, e que esse minuto que eu tenho aqui não vai dar nem para poder começar, para explicar para você o que eu enxergo aqui. Quão amáveis são os teus tabernáculos. Agora, este é o seu sentimento. Agora, você já percebeu que aqui na igreja eu não tenho, se tem uma característica que eu não tenho, é ficar suplicando para você vir aqui. Já percebeu isso? Às vezes até você fica chateado de achar que eu não ligo quando você não vem. Eu ligo muito mais do que talvez jamais você vai conseguir entender. E se você mede isso pelo fato de eu não lhe abordar ou não falar, se diz uma falta ou coisa assim, é mesquinho. É mesquinho. Porque nada que eu pudesse fazer mudaria o que está no seu coração quando você não vem aqui. Porque quando você não vem aqui, você decide não vir. E quando você decide não vir, se eu constrangê-lo a vir, não vai ser a mesma coisa. Então o que eu tenho tentado fazer nesses quase 30 anos juntos é mostrar para você o que significa para mim estar aqui. Eu tenho procurado mostrar para a minha família isso aqui, para os meus filhos, hoje para a minha nora, para os meus genros, do que significa estar aqui.
a importância de entender quão amáveis são os teus tabernáculos. De novo, não é este lugar físico, mas é esta reunião que nós temos aqui hoje à noite, ou na escola dominical quando nós chegamos hoje de manhã, ou mesmo ontem à noite quando nós estávamos aqui, porque houve uma convocação de várias semanas para estarmos aqui ontem à noite, para prestarmos o culto ao Senhor. E nós tínhamos aqui durante 100 pessoas. Esse não era um problema para mim, não sei se foi para eles, né? Que estão acostumados a ir nos lugares, chegar aqui e ver que tinha 1/5 do que costuma ter aqui, do que talvez tenha hoje à noite aqui. Eu estou preparado, não sei se eles estão, né? Porque eu já falei para o pessoal, falar para um ou para mim é a mesma coisa. Eu não sou famoso, então falar para uma pessoa ou para 1000 pessoas é a mesma coisa. Tem alguém que quer escutar. Irmãos, descobrir. Peça graça ao Senhor hoje à noite, aproveita hoje à noite. E fala assim, Senhor, eu queria sentir esse negócio que o pastor está falando aí. Agora, para você dizer isso, você tem que começar a confessar, né? Você tem que começar a confessar que você não sente. Que você sente uma alegria, que você sabe que é importante, você tem se esforçado para vir, e talvez você fale, pastor, o senhor não sabe o esforço que eu fiz hoje à noite para chegar aqui, e eu reconheço, e eu valorizo o seu esforço. Mas eu queria que você muito mais do que esforço. Domingo passado, nesse momento, eu estava lá no Piauí, pregando para aqueles irmãos, mas meu coração estava aqui. Eu estava lá num outro grupo que a gente tem amado, aprendeu a amar, o carinho daqueles irmãos, e eu preguei no culto à noite, porque os jovens queriam ouvir. Eu preguei lá para os casais, eles não são casados, então eles não podiam ouvir a pregação. Então, pede para o pastor pregar à noite, porque eu quero ouvir. E eles vieram para ouvir a palavra do Senhor à noite. Eu estava lá. Mas eu queria estar aqui com os irmãos. Porque esse é o meu povo. Essas são minhas ovelhas. Então, os salmistas estavam cantando, sabe por quê? Porque eles foram escolhidos pelo Senhor para tomar conta da portaria do tabernáculo, do templo do Senhor. Olha a tremenda honra, olha a tremenda honra. Não era para cantar, não era para poder, era para tomar conta da porta, ficar na porta como porteiro. Eu brinquei com você da CIPA aqui, mas irmãos, como que você tem vindo aqui para poder ficar lá naquela portaria lá? Eu sei que é complicado, porque hoje está frio, por exemplo, ficar à noite lá no frio, aqui já é mais frio que a cidade, lá é mais alto do que aqui, é tudo, né, Pedro? É tudo complicado, né? Os irmãos que fazem parte da escala lá, eles assim, estou na escala da CIPA hoje. Então você precisava bater um papo com esse pessoal aqui. Prefiro estar à porta do que lá na tenda da perversidade. E eu não vou entrar para esse caminho aqui, se eu entrar vai ser fundo demais e vai complicar. Quão amáveis são, Senhor dos exércitos, os teus tabernáculos. Você não basta cantar. Cantar, irmãos. Muitas vezes nós mentimos no cântico. Era o anseio deles. Era o anseio deles. No coração de muitos de vocês não sabem se vão estar aqui a semana que vem. Aí você vai se defender, pastor, mas quem é que sabe? Você entende o que eu estou dizendo? Se Cristo voltar hoje, eu não vou estar aqui a semana que vem. Se você vai estar aqui, eu lamento muito. Não vai ser bom para você se você estiver aqui no domingo que vem, se Cristo voltar hoje ou daqui até sábado. Eu não vou estar aqui. Se o Senhor me chamar essa semana, eu vou para perto dele, eu não vou estar aqui. Mas é isso que eu estou dizendo, você sabe o que eu estou dizendo. Você não pode dizer, como eu digo para você, que se essas coisas não acontecerem, eu vou estar aqui. Porque você não planejou. Você, se tudo correr bem, aí você usa até aquela frase espiritual, sabe o que é? Se Deus quiser, pastor, estarei aqui. Mas se Deus quiser, você acha que Ele não quer? Às vezes há impedimento real. Impedimento real. Mas havia um anseio no coração do salmista. Quão amáveis. Você sabe o que é amado? A minha alma suspira. O que é suspirar?
Talvez você sabe que é suspiro quando você lembra que você estava apaixonado por alguém, você suspirou. Suspira e desfalece pelos atos do Senhor. Esse é o sentimento profundo. Nós suspiramos por tantas coisas, né? Tantas coisas boas. Ele diz: o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Aqui não é pastor que está falando, pessoal. Porque vocês falam assim: pastor, mas nós não esperaremos menos do Senhor do que isso. Olha só, o pastor que ama estar aqui no nosso meio, ama estar aqui. Isso não é o pastor que está dizendo, é o porteiro. É o porteiro. Estão líder do louvor que está dizendo aqui, não foi composto por um líder do louvor, foi composto por um porteiro, que quando aquela família foi escolhida para ser o porteiro da... Oh glória, eu fui escolhido para ser o porteiro. Simplicidade, humildade. Mas era um lugar, você está entendendo que não tem nada a ver com este lugar físico? Mas lá em Israel, eles iam estar na porta, que alguns metros ali, sabe o que estava alguns metros ali? A presença física do Senhor. Você está entendendo? Então eu vou dizer uma coisa para você. A questão da frequência ou da participação do corpo, esse é o termômetro de estar perto do Senhor. Esse é o ponto. Não é aquela parte mesquinha, entendeu? E que se você não vem aqui, né? A gente não tem aquela estatística, a gente não tem nem mais aqueles relatóriozinhos, lembra que tem relatório? Matriculados 50, ausentes 32, presentes 18. Aí veio 15 visitantes, total 33, não foi tão ruim, né? Porque teve 15 visitantes, né? Eu não tenho nada contra aquele relatóriozinho. Mas aquele relatóriozinho, sabe o que é? A gente fazia concurso, né? O pessoal vir, motivar o pessoal para vir aqui. Eu estou falando que participar do culto, participar da celebração, participar da adoração é resultado desse desejo de estar perto do Senhor. Eu não acredito que alguém perto do Senhor, em comunhão com o Senhor, não tenha vontade de vir no culto quando pega esse Senhor. Tem alguma coisa errada. Entendeu? Esse anseio de a hora chegar, a hora chegar de vir aqui. É tão simples nós estar aqui. O pastor vai entender. Pessoal, eu entendo sempre. Eu só não sei se Deus entende. O meu medo é esse, porque eu entendo de você, eu não posso cobrar nada de você. Peça para o Senhor, eu quero experimentar essa coisa de suspirar e desfalecer pelos atos do Senhor. Que não é o quilômetro 11, irmãos, os atos do Senhor é a presença do Senhor. Porque para estar na presença do Senhor, a gente tem que expurgar o pecado, é uma luta, você tem que se modificar e abandonar coisas. E é coisa de todo dia, pessoal. Não adianta você fazer aqui por um mês, não. Não adianta você fazer por um mês. Segundo, o que era? Então, por que eles tinham tanto anseio? Aí eu vou dar um ponto para você. Talvez você não tenha entendido isso e nem há esse desejo tão ardente no seu coração, porque você ainda não entende o que significa estar perto do Senhor. Não entende o que significa estar na presença do Senhor. Como hoje à noite nós estamos prestando um culto ao Senhor, onde de uma maneira totalmente diferente, porque a ordenança dele, o corpo reunido, a noiva dele, o local reunida, ele está presente de uma forma diferente. Nós não estamos aqui fazendo uma coisa por vento, não é? Então, havia uma razão porque eles tinham esse anseio, porque o salmista tinha um anseio. Veja o versículo 3 e o versículo 4. Porque a presença do Senhor, no caso para eles, o templo físico, era um lugar de descanso. Os irmãos falaram sobre isso aqui no tempo do cântico aqui. Então você está cansado.
você tem estado passando um momento difícil. Esse era um lugar de descanso. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolhe seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu, bem-aventurados que habitam em tua casa e louvam-te perpetuamente. Alguns teólogos, eles têm tentado entender o que é a questão do pardal e da andorinha, sabe? E achar que aqui há uma figura de linguagem aqui. Irmãos, isso é tão simples. Isso é tão simples. Não precisa olhar atrás da linha, nem debaixo da linha, para descobrir o que está falando aqui. Aonde eles estavam, os coraitas, onde eles estavam? No portão. E o portão era lá de fora do templo. Então olha só o que chama a atenção deles, que nas dependências exteriores do templo, os pardais tinham suas casas, e as andorinhas ninhos, literalmente. E aquilo chamou a atenção dele, porque o pardal é a ave mais sem valor que existe. Desculpa a comparação, é uma criação do Senhor, viu? Mas pardal e praga é valor. O pardal destrói tudo. Se você plantar fizer uma horta, se você quiser fazer uma horta, eu dou a dica para você. O senhor intervém me dar a dica da horta, porque como fazer uma horta e os pardais não comerem a sua couve, não comerem a sua alface, porque se você fizer, não tomar cuidado, o pardal come tudo. E o pardal é assim com o tico-tico. Onde tem pardal, não tem tico-tico, ele tem território, pessoal. Aí eu soube aqui, eu vi o Marcos lá, aí eu sabia que era assim. Aí já me deu a dica, né? Que o pardal, ele está lá na cidade, é isso? E o tico-tico está no campo. Olha, aprendi, cresci. Eles não estão juntos, porque o pardal está no lugar, lá na cidade. Tem as casas, faz os seus ninhos lá nas casas. Então o pardal é um animal comum, como Jesus disse lá na sua conversa em Mateus 10, 29, né? Não se compram 2 pardais por um aço, 1 centavo. Sabe aquela moedinha menorzinha que a gente tem lá, 1 centavo? Esse era o preço de 2 pardais. Isso não vale nada. Só para não ter cara de graça. Você vai ficar chateado, vai ter uma crise existencial. Mas aí que o pardal não custa nada, ele custa 1 centavo. 2! É meio centavo para 1. Lá em Lucas fala que 2 pardais, 5 pardais, 2 centavos. Então, o camarada na porta viu, olha lá. O pardal encontrou casa. Ele tem um lugar para descansar ali no templo do Senhor. Então aquilo era um desafio para ele. Esse é um desafio para você. Sabe onde há descanso? Não é no quilômetro 11. Embora você pode vir aqui no lago, dar uma pescadinha, ficar uma rede aqui, mas o descanso está na presença do Senhor. Amém. Porque até um pardal que não vale nada descobriu isso aí. E a andorinha? Sabe o que é a andorinha? A andorinha, vamos ler rapidinho aqui. Esse aqui é interessante. Provérbios 26, 2. Ih, acabou o tempo. Provérbios 26, 2. Como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. Aqui a dificuldade talvez para nós é entender aqui a maldição sem causa não se cumpre. Ele está dizendo de que ela não vai vingar, a maldição ela não vai pegar, entendeu? Agora ele está comparando aqui com o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo. Porque a andorinha é assim, da hora que nasce o dia até o sol se pôr, ela voa todo o tempo. E ela está voando, Você vê, o pardal um pouquinho encosta, o outro passarinho encosta, a andorinha fica, voa para lá, voa para cá, ela voa o tempo todo, ela voa. Mas há um momento na sua vida em que ela vai encontrar uma parceira dela, e ela vai ter o seu ninho para poder procriar. Então ali era um lugar de descanso, de um pássaro que é conhecido por nunca descansar.
porque todo o tempo ele está em atividade, assemelhado ao pássaro que voa, que foge. Talvez você está vivendo assim, foge todo o tempo, está voando para lá e para cá, batendo sem destino, sem nada. Só tem um lugar para você encontrar descanso, na presença do Senhor. Por isso que o salmista ansiava, ele tinha esse suspiro pela casa do Senhor, porque ele descobriu que ali era um lugar de descanso. Sabe por quê? Porque o Senhor dos Exércitos estava ali, Jeová de Sabaoth estava lá. Nenhum exército da terra poderia fazer nada contra o povo de Deus. Por quê? Porque o Senhor estava presente. Ninguém pode tocar em você sem a permissão deste Deus. Por isso você precisa estar na presença do Senhor. Versículos 5 a 7. Por que ele tinha esse anseio todo? Porque a presença do Senhor, ali no caso, o templo físico, era um lugar de libertação. Versículos 5 a 7. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontra os aplanados, o qual, este homem que tem o coração aplanado, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. Faz do quê? Do vale árido um manancial. Só tem um jeito, irmãos, de um vale árido ser igual a um manancial, se for a presença do Senhor. Ou seja, na presença do Senhor não tem diferença de um vale árido e de um manancial. É céu para mim, é tudo igual. É assim que o poeta se expressou, é assim que o salmista via que aquele lugar, porque muitos peregrinos na nação, eles tinham que vir para aquele lugar, saíram de todos os pontos da nação para vir para Jerusalém e ter um tempo de desfrutar da presença do Senhor. Está previsto que no milênio, quando Cristo estiver governando pessoalmente e fisicamente lá de Jerusalém, que todo habitante do milênio, uma vez por ano, irá a Jerusalém. Então, se você não for nessa terra, se você não for agora, você vai no milênio. Amém. É um consolo. Agora é bem caro para ir para lá, mas no milênio dá para ir, porque vai ser, olha só, todo habitante do milênio vai ter que ir uma vez por ano lá. Olha só, o Senhor não está em todo lugar, tá? Ele não está em todo lugar ao mesmo tempo, tá? Mas por que tem que ir a Jerusalém todo ano? Uma vez por ano, pelo menos? Porque é diferente. Esse é o que o Senhor planejou. Esse é o plano do Senhor. Plano do Senhor. Versículo 8 e 9. Terceiro. Na verdade, quarto. Sabe por que ele diz: a minha alma suspira e desfalece? O quão amáveis são os seus tabernáculos? Porque aquele lugar, a presença do Senhor, ali ilustrada pelo templo físico, a presença do Senhor é um lugar de respostas. Você tem perguntas hoje? Você tem perguntas no seu coração hoje à noite? Só tem um lugar que você vai encontrar a resposta. É lá na presença do Senhor. Você está sofrendo e você diz que não tem resposta. Você não tem resposta porque não está procurando no lugar certo. É só lá. Olha só aqui: Senhor Deus dos Exércitos, escuta a minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Eles estavam lá dentro, eles estavam lá fora no portão. Sabe por que ele preferia estar no portão? Porque ele sabia que aquele lugar ali, poucos metros dali, estava a presença do Senhor, e qualquer coisa que eles quisessem saber, a resposta estava ali. Nós não temos tempo de ir, mas você pode anotar aí. 2 Reis 19, 14 a 16. Ezequias faz isso literalmente. Ele recebe uma carta do rei da Síria, dizendo que ia invadir Israel, sem chance, invadir Judá.
E aqui no versículo 14 em diante diz que ele pegou aquela carta, ele entrou na casa do Senhor e esticou a carta. E ele disse: Senhor, ele disse que vai me invadir aqui. E como é que fica esse negócio aqui? Ele queria uma resposta do Senhor. Ele queria uma resposta do Senhor. Imediatamente, está ouvindo? Estão comigo aí? Para terminar? Imediatamente, o Senhor mandou o profeta Isaías. Isaías foi lá e disse: assim diz o Senhor, ele não entrará na minha cidade. Irmãos, olha só. Senaqueribe queria invadir Jerusalém, e o rei era Ezequias, e o rei ficou todo complicado, levou a carta para o Senhor, e a resposta que ele ouviu do Senhor foi: ele não entrará na minha cidade. Sabe quem é a minha cidade? A cidade do Senhor. Sabe o que você é? 1 Pedro capítulo 2, propriedade. 1 Pedro capítulo 1, versículo 10, você é? 9, propriedade exclusiva do Senhor. Amém. Entendeu? Você entendeu? Ali na presença do Senhor é um lugar de resposta. Amém. E você não precisa sair por aquela porta hoje à noite como você entrou, sem resposta. Porque se você for ao Senhor, Ele vai responder para você: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Versículo 10 e 11 era um lugar de proteção. Pois um dia dos teus atos vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer na tenda da universidade, porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Você está vivendo com falta de segurança no mundo de hoje, pessoal? Agora, lá na presença do Senhor há proteção. É o único lugar que há proteção para nós. E o próprio Salmo, ele tem uma conclusão, porque ele abre com um anseio, e ele explica por que ele tem esse anseio, porque ele olha para aquele lugar, que ele simplesmente estava na porta. Já era um tremendo privilégio estar na porta, pertinho, na presença do Senhor. E a conclusão dele que é, versículo 12: ó Senhor dos exércitos, bem-aventurado aquele que confia em ti. Essa é a diferença. E aqui é o resumo do negócio. Em quem que você confia? Ou em que você confia? Em que ou em quem? A confiança não é você: eu confio no Senhor. Isso está aqui, provavelmente. Eu não sei se está aqui. É que está gravando lá, né? Ali está mostrando, né? Porque lá no áudio fica. Está aqui, a Rebeca fala: pastor, quando fala está aqui, tem que mostrar. Então, está aqui na sua cabeça, mas não está aqui no seu coração. Porque se você dizer eu confio no Senhor, você está dizendo, dependendo da situação que eu estou, eu vou lá onde o Senhor está, na presença do Senhor. Por quê? Porque é um lugar de descanso. Lá encontro libertação, lá encontro resposta, e lá encontro proteção. Por isso, bem-aventurado é o homem que confia no Senhor. Por isso que minha alma suspira e anseia pelos atos do Senhor. Você está entendendo que não há lugar para coisa teórica na sua cabeça aqui. É tudo prático, que a sua vida é que vai demonstrar essas coisas aqui. Uma coisa eu pedi ao Senhor. Davi disse: e buscarei que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê? Para contemplar
a beleza do Senhor e aprender no seu tempo. Aprender isso aqui. Aprender isso aqui. Esse é um desejo. Eu não sei quantos dias mais o Senhor vai me dar. Eu não sei. Mas alguém perguntou esses dias para mim: pastor aposenta? Meu pastor não aposenta. Tem uma hora que a gente não aguenta mais. Mas aí não é aposentadoria, né? Porque a aposentadoria é quando você vai desfrutar de não ter que marcar ponto, não é? A aposentadoria do pastor é quando ele não consegue andar mais, quando ele não consegue falar mais, quando ele não enxerga mais, sei lá o que é essa coisa aqui, né? Sabe por quê? Porque estar na presença do Senhor constantemente não tem aposentadoria. Dá para aposentar o Senhor. Eu estou animado, feliz com o que Deus está fazendo aqui no meio, né? No nosso meio. O Sacha, o Fábio chegando aqui, e do jeito do gás, até ele vem todo de paletó hoje para dar um aviso, pessoal. Para dar um aviso, o camarada vem de paletó e gravata, e já convoca a gente de longo, de paletó, para dar um aviso. Eu ainda vou dar, eu pergunto: tem lá alguma coisa? Eu chego aqui todo inocente, desavisado, para saber se tem um aviso, né? Então eu estou super empolgado com isso, mas eu fico pensando: o que eu vou fazer quando eles assumirem esse negócio aqui? Olha só, que situação. Talvez para a alegria de alguns, né? Está na hora, né? Pois é. Sabe por quê? Porque, irmãos, nada, não tem preço. Isso aqui, eu sou agraciado por ter sido escolhido pelo Senhor para fazer parte da família dele e depois para ser ministro dele. Eu nunca entendi muito isso aqui, mas é sério. Eu só quero passar isso para você. E se você não conseguir enxergar isso, observe isso aqui, né? O amor que eu tenho de estar no meio de vocês aqui. Por quê? Porque a presença do Senhor faz diferença. Hoje de manhã na minha casa eu falei, uma máxima aqui não é minha, né? Eu e o Senhor somos maioria. Eu tenho vivido isso aqui. Esse negócio de maioria, tanto que não tem mais aqui na igreja. Louvado seja o Senhor. É de votação de maioria. Maioria que está com a palavra aberta. A palavra aberta, o versículo bíblico é a maioria. Não precisa de dois. Mas tem que ser a Bíblia, tem que ser a palavra do Senhor, né? Então não precisa de votação. Essa é a diferença da presença do Senhor. Eu quero ajudar você a descobrir isso aqui. E aí, a coisa é, quando você não puder estar, você vai sentir falta, vai ficar triste, né? Porque você não pode estar, e não pode estar no meio dos irmãos. Então que o Senhor enche o seu coração de alegria, e eu quero aproveitar esse instante mais uma vez, agradecer aos irmãos que gentilmente vieram aqui, estão aqui participando dessa festa que a gente tem aqui, que é o de todo domingo, né? O nosso culto de adoração ao nosso Deus, coração dos adoradores que chegam aqui, que estão aprendendo, estamos aprendendo com esse salmista aqui, por exemplo, o que é essa presença do Senhor, que é tão especial. Então que durante a semana você possa desfrutar dessas coisas para a glória do Senhor. Amém? Por sua cabeça. Deus bendito, te agradecemos mais uma vez. Ah, Pai, como o Senhor é bom. Ajuda-nos a de verdade, Pai, enxergar isto que estava no coração do salmista, que foi inspirado por Ti para escrever essas palavras. O meu coração anseia desesperadamente por estar perto do Senhor na Tua presença. Mas o pecado, ele é cruel. O pecado nos afasta do Senhor. Mas então é quando eu me lembro que o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo e Ele morreu
para perdoar e apagar os meus pecados, de maneira então que nada impede de que eu desfrute da tua presença. Amém. Pai, mais uma vez eu quero dizer para o Senhor, como aquele dia que o Senhor bem sabe, tantos e tantos anos atrás, que esse versículo calou no meu coração, e eu fiz dele a minha predileção. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei. O Senhor tem me dado graça para buscar isso, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, porque é um lugar de descanso, porque é um lugar de proteção, porque é um lugar de respostas, porque há a felicidade de verdade. Que as minhas ovelhas aqui possam, movidos por Ti, unicamente por Ti, pelo Teu Santo Espírito, desejar. Porque nós queremos só contemplar a beleza do Senhor e aprender do Senhor para alegrar o teu coração. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todo o teu povo, hoje e sempre. Amém, Senhor. Deus abençoe, irmãos. Obrigado mais uma vez.